Estou aqui em São Paulo, no Café La Boulange, com os meus amigos colecionistas que eu vou apresentar agora a vocês. Marcelo Patti, Ronaldo Areia Leão e Beto Iazes. Bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. O que motivou, no caso você, Patti, a se tornar um colecionista de brinquedos antigos e itens colecionáveis? Olha, tudo começou, o começo de tudo tem muito a ver com a infância, né? Da relação que eu tive com os familiares, né? Meu pai era um colecionador de antiguidade, tia Carmela também gostava muito, então já é um pouco do próprio sangue familiar, né? Na convivência, tudo, e eu praticamente, lá atrás eu comecei com antiguidade e o brinquedo, vendo o pessoal na feira de Pinheiros, na Benedito Calixto, nos anos 90, né? Seu Gilberto, Campos e outros colecionadores e comerciantes, você começa a conviver e peguei gosto e praticamente esse ano agora de 2025 são 36 anos no colecionismo, né? O meu foco principal hoje são os palhaços, que justamente remete à infância, que meu pai nos levava ao circo, junto com meus irmãos e com meus primos, né? Então, épocas boas do interior, eu sou nascido em Taquaritinga, interior de São Paulo, e preservo muito a memória da minha cidade, e hoje praticamente trabalho em São Paulo e estou muito contente com o meu trabalho. Muito bom. E aí, Ronaldo, e você? O que o motivou a colecionar itens, brinquedos antigos e itens de antiguidade? Bem, como o Marcelo Patti falou, de fato é uma paixão que muitas vezes acontece mesmo na infância, né? Embora não exista um período ou idade para você se tornar colecionador. Mas no meu caso também, né, começou na minha infância, né? Aquela paixão primeiro por personagens, caracteres vamos dizer, de desenho animado, né? Mas muito antes, tá, também, até influenciado também por séries de TV, o Forte Apache, né? E aí, né, Forte Apache, aquela questão dos índios, dos soldados, né? Foi uma coisa que foi ganhando gosto, foi crescendo, né? E depois personagens de desenho animado, né? Quando é exatamente aquele período que a gente começa a ter aquela paixão televisiva, né? Aqueles desenhos e tudo. Então essa paixão, né, veio, né, foi só crescendo. Também juntou um pouquinho de paixão junto com o gibi, né? Histórias em quadrinhos. Então assim, essa questão dos personagens vai muito cativando a gente. Então foi esse pontapé inicial. Ficou um pouquinho latente depois que a gente chega à adolescência, vamos dizer, a gente começa a se interessar por outras coisas mais, né? Mas depois retornou, né? Principalmente quando eu comecei já na fase adulta, né? A visitar São Paulo, conheci a Galeria dos Brinquedos, né? E eu vi vamos dizer, o arsenal, né, de itens, né, que a galeria dispõe, né, juntamente com vários colecionadores, né? E essa paixão voltou, então eu voltei a comprar, né? Eminentemente eu sou apenas colecionador, não faço comercialização, né? E os meus itens praticamente se concentram em personagens, caracteres, né, do mundo pop, né? E também inclui heróis, né? Eu também gosto muito, né? Outra paixão também que veio da infância, também continua, menos até, mas também continua como um item colecionável para mim, são o futebol de botão. Também gosto de colecionar times, né? Das marcas Gulliver, Bola Gol, Brianese, né? Tem alguns itens em casa, né? Então, basicamente, o meu foco colecionismo está aí, né? Personagens, caracteres, né, da cultura pop, né, e futebol em botão. Perfeito. Ronaldo, você é do Piauí, né? De Teresina, não é isso? Teresina, Piauí, né? E lá é muito cultuado? Você conhece outros colecionistas lá da região ou não? Sim, existe colecionista, sim. Infelizmente, lá não existe uma feira para agregar os colecionadores, né? E até alguém me falou lá que eu poderia até dar esse pontapé inicial enfim, alguns colegas fazer uma feira, né?
mas não tem essa questão comercial lá, ela é menor, né? O colecionismo lá é muito disperso, mas existe sim colegas que colecionam, né? Tem colegas também que até colocam sites aí específicos, né, para mostrar a coleção, né? Enfim, colecionismo é essa paixão que está em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer hora, né? Maravilha. Agora eu vou perguntar aqui ao meu querido Beto Iazes. Beto, e aí, o que o motivou a colecionar, né, brinquedos, jogos? Eu sei que você gosta muito de jogos, não é isso? Fala um pouquinho aqui pra gente, aqui para a coluna AC Retrô do canal Arte Cult. Então, parte do meu colecionismo começou quando eu ganhava alguns presentes de aniversário quando eu era criança, né? Matchbox, né? Os carrinhos de ferro, às vezes com motor, essas coisas. Então, começou um pouco por aí. Alguns personagens, como o Ronaldo falou também, né? Personagens de desenhos animados. Então, sempre vinha num aniversário ou algum familiar me dava de presente, né? Agora, meu pai foi engenheiro, eu fui engenheiro, então parte do colecionismo também hoje foi de ferramentas antigas, né? Então eu partilhava com meu pai ou com alguns outros engenheiros que gostavam de ter ferramentas antigas, tanto de marcenaria, de serralheria, né? Que não ocupasse muito espaço também, né? Que o espaço era um problema. E na parte dos jogos foi que quando a gente estava no colégio, sempre tinha um fliperama perto de algum colégio, né? Ou faculdade mesmo. Então, na época a gente dividia fichas para jogar com os colegas e tudo. Passou esse tempo, a gente ficou mais velho e de repente a gente vê que tem algumas máquinas de fliperama à venda no primeira mão, antes de ter a internet, né? E aí eu fui com um primo meu ver, que estava interessado numa máquina, e aí veio a paixão, né? Por mexer com essas máquinas, com esses jogos, essa parte toda eletromecânica, de consertar, né? O prazer de você pegar um jogo que não está mais funcionando, que não está mais na moda, e você fazer um restauro e fazer funcionar. E aí você pega o gosto por essa coleção também. Maravilha. Muito obrigado aí pela participação, Beto, Ronaldo. Obrigado. E Marcelo Patti. Continua aqui com você, hein, Patti? Outra pergunta para os três, tá? Me conte aí, aliás, não somente para mim, mas também para... Ih, caraca, às vezes dá isso. Ok, agora eu quero saber de vocês três o seguinte. Queria que vocês contassem também para os seguidores do canal Arte Cult, especialmente aqui a coluna AC Retrô, um caso ou um caos, né, muito interessante, muito curioso nesse processo todo, né, de colecionismo. Começa com você aí, Patti. Eu tenho uma história muito interessante. Uma manhã estava no Bexiga, né, chegando numa das galerias lá, e encontrei Dona Deise Seissel. Nada mais é que ela é sobrinha do Valdemar Seissel, que todo mundo conhece como Arrelia. Ele fazia par, Arrelia e Pimentinha. Muito bem, ela falou: olha, Marcelo, eu deixei lá com tal pessoa, é uma lembrança para você. Falei: nossa, na hora que eu cheguei a ver a peça, era uma Arrelia em papel machê amarrado numa pimenta, justamente Arrelia e Pimentinha. Até na ocasião, uma pessoa, um comerciante, colecionador queria comprá-la. Eu achei assim que ele praticamente está no meu altar do escritório lá, é uma peça muito significativa, né? Ele faz parte da história do circo, né? Arrelia, Pimentinha, Carequinha, Bozo, Piolim e outros que passaram na nossa história, né? De infância, que todo mundo viveram. Alguns gostam, outros não gostam dos palhaços. Eu praticamente adoro, né? Então essa é uma passagem que eu tive. Interessante que ela sabia que eu ia preservar a história, né? Tanto é que tenho muito apreço pelo Arrelia e Carequinha, que eu praticamente me lembro muito bem dos momentos marcantes da minha infância no interior, né? Quer dizer que a infância é uma fase
marca para todos, né? Todos nós, seres humanos, né? E viva o circo, viva os palhaços. Essa é uma história que me marcou muito. E ele está comigo até hoje, viu? A Arrelia, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que legal. Essa é uma passagem. Legal, Pati. Um abraço. Valeu. E aí, Ronaldo, é um caso ou um caos curioso aí, nesse período aí de colecionista? Acho que um caso que eu posso contar, acho que é muito comum entre os colecionadores, né? Assim, quando você quer um item, gosta do item, muitas vezes aquele item ele tem que ser seu, né? Mas assim, quem é colecionador tem que ter em mente o seguinte: se você quer um item, você está vendo aquele item, e muitas vezes aquele item ele encontrou e demorou a encontrar, muitas vezes é o item que encontra o colecionador, tem isso. Por favor, agarre ele logo, compre logo, porque se você não comprar, corre o risco daquele item, ou seja, você de certa forma fez um desmerecimento a ele, não a adquiriu naquele momento, então ele pode não estar mais ali quando você voltar. É melhor se endividar do que ficar depois ficar chorando por ter perdido a oportunidade. Então comigo aconteceu um fato curioso. Eu gosto muito dos itens da Corrida Maluca. Como eu falei, né? Eu gosto de colecionar esses itens de personagens, caracteres de cultura pop. Então eu tinha 2 itens da Corrida Maluca que lá na Galeria dos Brinquedos, na loja do João Alberto, né? Era o Dick Vigarista e o Mutley, né? Itens até importados. E eu vi lá, né, e o João, rapaz, compra, isso aí vai sair logo. Mas eu já tinha comprado já muita coisa e não queria. E era um preço, não era aquele preço, era um preço justo, que deveria ser realmente, né, não um preço assim médio, que você, não, tinha que ser um preço coerente, importado. Né, e ele, não, João, não dá. E isso quando eu estava começando a andar na Galeria dos Brinquedos. Aí, um ano depois eu voltei, né, aí eu entrei na Galeria do João. Depois os brinquedos ainda estavam lá no cantinho, né? Ele disse, agora eu vou comprar, que era para mim. Aí o João Alberto me falou uma frase que eu nunca esqueci: olha, os brinquedos ele têm energia. Quando ele tem que ser seu, ele fica aguardando você. Verdade. Né? Então é isso, né? Que bom. A relação do colecionador com um brinquedo. Tem essa energia, essa sinergia, na verdade. E assim, agarre o brinquedo, né, e fique com ele. Que maravilha. E aí, Beto, conte-nos então um fato curioso aí. Quando eu comecei a colecionar máquina de fliperama, né? Porque a máquina de fliperama, ele é um brinquedo não só para adulto, mas é para criança também, né? Você vê, se coloca uma criança ou crianças hoje não tem fliperama, mas tem lugares que tem pinball, né? E você vê como as crianças jogam aquilo, é uma coisa impressionante. Bom, o meu começou assim, eu fui com meu primo ver um vendedor de uma máquina, ele anunciou na primeira mão, só que era no centro, um primo meu pediu para eu ir com ele, acompanhar, né? Acompanhei e conheci o vendedor, um vendedor conhecido pelo pessoal do ramo, da área de máquinas de pinball, né? Ele morava perto da Rio Branco, e então eu me identifiquei com o lugar, várias máquinas de fliperama que ele estava restaurando para vender. Aí ele chegou para mim, depois que ele vendeu essa máquina para o meu primo, ele perguntou: e você, Beto, você vai querer alguma máquina que eu tenho aqui? E eu olhava, mas eu não reconhecia nenhuma que eu gostasse de possuí-la, né? Só que aí tinha uma que estava escondida num canto, cheia de coisas em cima. E aí eu não sabia que máquina que era. Eu pedi para ele tirar as coisas de cima da máquina. Ele falou: só que essa aqui não está à venda. Essa aqui, se fosse vender, ia ter uma fila enorme para ela, que é a Shock, da Taito, né? Aí eu fui embora, meio chateado. Poxa, a única que eu queria, ele falou que não vende, né? Aí o tempo foi passando e eu me comunicando com esse vendedor. Fizemos amizade, tudo e tal. Passou um tempo, ele falou: Beto, eu vou vender para você a máquina. Essa daí era para ser sua mesmo. E aí ele me parcelou a máquina e foi minha primeira máquina da coleção. Essa Shock da Taito. Olha, que massa, que maravilha, show de bola. Marcelo Patti, com 36 anos de colecionismo, houve alguma coisa que fizesse você se arrepender? Então, praticamente hoje, eu sou um comerciante e não deixo de ser um autônomo, né? Então eu não tenho férias, não tenho 13º, não tenho lerite, né? Eu, de 87 a 2001, eu fui professor de matemática, né? Então foram 14 anos. Depois larguei a profissão, paralelamente eu trabalhava com
como professor e como colecionador e comerciante de brinquedo, né? No caso, comerciante, né? Acabei ficando. O comerciante, como qualquer área no Brasil, no mundo, ainda mais pós-pandemia, tudo é muito difícil, né? Porque praticamente o mundo mudou muito, né? Essa área, essa época digital, né? De inteligência artificial, as mídias, né? Instagram, Facebook, ao mesmo tempo, os grupos de WhatsApp, ela faz contato entre as pessoas, mas eu acho também que essa coisa humanística que nós estamos aqui até juntando Jorge como o dono do programa, é o nosso... O AC Retrô. O AC Retrô, mais Ronaldo, mais Beto, eu gosto mais dessa coisa intimista, né? Eu acho que a mídia digital, de uma maneira geral, é um pouco fria, né? Então eu sinto essa coisa de estar mais entre as pessoas, o atendimento mais personalizado, só que o mundo moderno praticamente não nos permite esse contato, né? Então eu sou de uma época antiga, né? Eu sou da época analógica. O digital eu tive que me alinhar, né? Se adaptar, né? Se adaptar, me alinhar não foi muito fácil. Eu tô com 63 anos, estou indo para 64 anos, né? Praticamente eu comecei a trabalhar com brinquedos na feira, foi em 89. Agora no dia 4 de março passou, fiz 36 anos, que é muito tempo, né, no colecionismo. Mas antes de tudo isso, eu fui filatelista também, então praticamente eu tenho muitos anos nesse meio, né? Eu lembro que eu frequentava os eventos no interior, né, em Taquaritinga, depois quando fui fazer cursinho em Campinas, né, eu sempre tive essa veia de coleção. Então o colecionar é um ato de busca, né, de querer saber, conhecer a história dos objetos, de marcar a época das coisas. Então a gente faz muita analogia do tempo, né? Mas nesse período houve algo assim que tivesse marcado como um arrependimento? Tipo assim, você tentou uma coisa que pode ter dado até certo, mas que hoje você se arrepende porque você poderia ter ido para um outro caminho, né? E ter sido até mais favorável a você, a essa escolha, né? Sempre, a gente, nesse mundo de negócios, né? No caso de todo comerciante, tem alguns momentos que você tem altos e baixos. Eu tenho uma frase que eu brinco muito para o pessoal mais jovem, né? Eles brincam comigo, eu falo, vai melhorar, vai melhorar. Então, no fundo é uma brincadeira, né? Como vai, tudo bem, era o Arrelia, né? Então eu vou ficar sendo lembrado como vai melhorar. Vai melhorar. Agora, Paty, você já emendando, você falou isso sobre a questão do comerciante também. Hoje, né, atualmente, o que fala mais alto, o colecionismo ou o comerciante de brinquedos antigos? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que é um combustível para mim, quando eu vejo pessoas novas começando e eu sinto que a pessoa está no caminho legal, eu acho que é interessante incentivar, conversar, orientar, ser orientado também. A gente aprende também com os jovens também, que é importante. A gente não pode ser soberbo, né? E a sociedade, de uma maneira geral, ela é soberba, né? As pessoas acham que sabem tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Com os mais velhos, com os mais jovens. Então, acho que viver não é brincadeira não, viu? A vida não é brinquedo não. Não é brinquedo, é uma luta constante, né? Mas assim, eu sinto falta de não ter um olerite. E quando alguém está começando a falar, olha, é bom ter um plano A. Entendi. Que o plano B, porque para você profissionalizar nesse ramo de colecionismo é muito difícil. É um ponto de vista que eu estou chegando agora por todo esse tempo que eu caminhei, né? Porque nós praticamente somos um maleiro viajante, né? Então você vai aqui, vai ali, vai nos eventos, atende no escritório, nos grupos de mídia,
Então, eu acho que esse bate-papo aqui é muito oportuno. Eu sei que é muito difícil, né, para colecionadores, porque eu também sou um deles, né, quantificar, né, sua coleção, ou seja, ter uma ideia de quantos itens compõem a coleção de cada qual. Muitos amigos meus botavam isso tudo no computador, né, catalogava todos os itens. Agora a pergunta que vai para os três, começando agora por você, Ronaldo. Você tem ideia de quantos itens você tem somados em sua coleção? Nunca fui muito de contar, assim. Faço mais uma coisa assim, geral, eu olho assim, vou contando em lote e tudo, mas eu tenho a impressão que tem uns 700 itens hoje, né? Também hoje eu sou um pouco mais criterioso para comprar, até porque quando você vai comprando, né, você não vai pegando mais, quer dizer, as peças vão se repetindo, ou seja, às vezes eu saio para comprar, vou na galeria, e muitas peças eu já tenho, né? Então você acaba até se tornando um pouco mais criterioso, né? As peças vão ficando, vamos dizer assim, mais ou menos rarefeitas, né? Aquelas peças que você quer para a sua coleção. E a gente passa a ficar também muito seletivo muito na seletivo. Questão do espaço também. Ele tem que ter um espaço para isso. Então, esse é um problema, você tem um espaço físico para colocar tudo isso aí, né? Às vezes você tem tanta coisa que começa a tomar conta que você fica, né? Mas alguns amigos colecionadores dizem o seguinte: não se preocupe com isso, não se preocupe com o espaço. Compre que você é seu e você vai conseguir algum lugar para colocar. Maravilha, obrigado aí pela sua participação aí, tá? Obrigado, mas eu ainda vou fazendo uma última pergunta aqui. Beto, e aí, você tem ideia de quantos itens você tem aí somados em sua coleção? Então, eu também nunca contei. Eu contava no passado, né? Mas aí eu deixei de colocar. Eu colocava em planilha, inclusive. Mas eu posso fazer mais ou menos uma conta de cabeça. Eu devo ter uns 300 CDs de áudio, né? Eu devo ter uns 30 aparelhos de som antigos que eu coleciono, né? Japonês, alemão, enfim, eu tenho alguns aparelhos que eu gosto deles, então eu repito alguns modelos, inclusive, né? Máquinas de fliperama eu devo ter umas 20, mas por falta de espaço eu deixo elas desmontadas, né? Antigamente eu comprava, restaurava e vendia. Aí eu acabei ficando não querendo mais vender, então eu comecei a colecionar algumas máquinas, tem algumas inclusive repetidas, mas hoje eu acredito em torno de umas 20 a 30 máquinas eu devo ter, né? Tem alguns selos, tem também algumas moedas estrangeiras, mas eu já não considero elas muito como coleção porque não estou ativo com elas, né? Mas o que eu deixaria como um conselho seria isso: como coleção normalmente ocupa espaço, máquina de fliperama nem se fala, né? Você precisa. Tinha um amigo meu que alugava lugares, galpões ou quartos de casas para poder armazenar as máquinas deles lá. Então, assim, eu não colocaria a coleção como prioridade na vida. Então, assim, dois problemas: primeiro, espaço, e o segundo, dinheiro. Porque não é só comprando, a gente compra, lógico, né? De tempo em tempo algum item, então, mas o problema é a manutenção do item também, né? Então, por exemplo, nem que você tenha, por exemplo, Matchbox, como é que você vai ficar limpando os carrinhos, né? Mesmo que fique em prateleira, o pó acaba entrando, então você tem que limpar, passar um pincelzinho, jogar um ar comprimido. Ferramentas antigas também, eu devo ter umas 50 a 70 ferramentas, né? Antigas, raras algumas, mas de novo, você precisa tirar a oxidação, você precisa limpar. Então, eu colocaria isso primeiro. Para você ter uma coleção, quanto você está disposto a investir nisso daí? E também ter um dinheiro para manter isso daí, né? E o seu tempo, que é o maior bem, né? Mais precioso nosso. Perfeito, Beto. Marcelo Patti, tem ideia de quantos itens você tem em sua coleção? No caso, eu tenho LPs compactos de palhaço, bonecos de palhaço, Playmobils, né, que eu também fiz uma coleçãozinha, e o comerciante é engraçado, de vez em quando a gente faz umas vendas de alguns produtos para poder também manter o negócio, né? Livros, tem alguns livros que eu gosto o assunto de história, memória, futebol. Eu sou um palmeirense, um catiano e um juventino, né? E nacional também aqui da capital, a gente gosta, né? Agora uma pergunta para você que até difere um pouco dos demais colecionistas aqui presentes nesse bate-papo,
Porque você, além de colecionador, você também é um comerciante. Então, na verdade, hoje você tem um acervo maior como colecionador ou como comerciante? Porque é diferente, né? Então, o que acontece é que eu tive bastante palhaços, mas chegou um momento, né, que eu tive que começar a vendê-los, né? Até sapato de palhaços, itens de circo, tudo você acaba vendendo, porque o maior problema é manter o espaço, a despesa do dia a dia, né? O escritório que eu tenho lá no centro, na Galeria dos Brinquedos, né? Então o problema maior é o custo, né? E a pessoa, para colecionar, eu acho que ela tem que ter uma meta, né? Ter um pouco de saber quanto pode gastar, e com calma, que as coisas vão acontecendo, porque o brinquedo é uma energia, né? Como todos falaram aqui no bate-papo, né? A pessoa, parece que o brinquedo vem atrás da pessoa, né? É interessante, e a gente vai ficando mais velho, vai enxergando o mundo diferente, né? Eu acho que por aí, né? É formidável. E é importante, nesse todo esse tempo, eu colecionei brinquedos, objetos, livros, todos, né? Mas o que é mais importante, a gente colecionar os amigos, né? As memórias, as exposições, né? Os bate-papos, né? Então as resenhas que são mais interessantes, né? Eu acho que coisa importante, que coisa significativa isso que você falou. Né? Muito legal. Através do colecionismo a gente constrói laços de amizade, né? Muito legal isso. Valeu, Pati. Um abraço aí, viu? Um bate-abraço para todos aí, hein? A coluna AC Retrô de hoje é dedicada à memória dos colecionistas Márcio Escoteiro, Robson Brasil e Leandro Couto do Nascimento.